Capítulo 2 E a segunda conversão. Entrada no caminho iluminativo. Convertei-vos a mim, diz o Senhor, e sereis salvos. A Isaías 45, 22. Já vimos que a vida da graça, mesmo aqui na terra, é o início da vida eterna, o germe da glória, o Assêmen Gloriae. Há 3 estágios na vida espiritual que se assemelham à infância, adolescência e maturidade. Assim como há uma crise por volta dos 14 anos que marca a transição para a adolescência, e outra por volta dos 20 anos para a idade adulta plena, na vida espiritual há 2 crises análogas, e uma que marca a entrada no caminho iluminativo dos progressantes e outra que prepara a entrada no caminho unitivo dos perfeitos. A primeira dessas crises é chamada de segunda conversão, e é sobre ela que devemos falar agora. A liturgia, especialmente em certos períodos como o Advento e a Quaresma, frequentemente fala da necessidade de conversão, mesmo para aqueles que já vivem uma vida cristã, mas de forma ainda imperfeita. Os autores espirituais também falam da segunda conversão, necessária para o cristão que, após ter pensado seriamente sobre sua salvação e feito esforço para seguir o caminho de Deus, começa a recair na tibieza. Eles comparam esse estado a uma planta enxertada que tende a voltar ao estado selvagem. Alguns autores insistem na necessidade dessa segunda conversão, como o beato Henrique Suso e Tauler. São João da Cruz mostrou que a entrada no caminho iluminativo é marcada por uma purificação passiva dos sentidos, que ele chama de segunda conversão. E a entrada no caminho unitivo é marcada por uma purificação passiva do espírito, uma conversão ainda mais profunda de toda a alma em sua intimidade. Entre os espirituais da Companhia de Jesus, o padre Laleman escreveu: a maioria dos santos e religiosos perfeitos passa por 2 conversões, e uma pela qual se dedicam ao serviço de Deus, e outra pela qual se entregam inteiramente à perfeição. Ele observou isso nos apóstolos, em Santa Teresa e em seu confessor, Padre Alvarez. No entanto, essa segunda conversão não ocorre em todos os religiosos, e isso se deve à negligência. Esta questão é de grande importância para todas as almas interiores. Entre os santos que falaram profundamente sobre ela antes de São João da Cruz, destaca-se Santa Catarina de Siena. Em seu diálogo e em suas cartas, ela aborda esse tema de maneira prática e luminosa, reforçando o ensinamento comum da Igreja. Falaremos primeiro sobre essa segunda conversão nos apóstolos, e depois sobre o que ela deve ser em nós, quais falhas a tornam necessária, quais grandes motivos inspiram e quais frutos ela deve gerar. A segunda conversão dos apóstolos. Santa Catarina de Siena fala explicitamente da segunda conversão dos apóstolos em seu diálogo, no capítulo 63. A primeira conversão dos apóstolos ocorreu quando Jesus os chamou, dizendo: farei de vocês pescadores de homens. Eles seguiram Jesus, ouviram seu ensinamento com admiração, viram seus milagres e participaram de seu ministério. 3 deles presenciaram sua transfiguração no Monte Tabor, e todos eles estiveram presentes na instituição da Eucaristia. Nesse momento, foram ordenados sacerdotes e comungaram. No entanto, quando chegou a hora da paixão, todos abandonaram seu mestre. Pedro, que tanto o amava, chegou a negá-lo 3 vezes. Após a última ceia, Jesus disse a Pedro: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Mas eu orei por você para que sua fé não falhe. E você, quando se converter, fortaleça seus irmãos. Pedro, confiante, respondeu: estou pronto para ir com o Senhor à prisão e até à morte. Mas Jesus lhe disse: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. E assim aconteceu. Pedro negou conhecer seu mestre, mesmo jurando que não o conhecia. Quando começou a segunda conversão de Pedro? Logo após sua negação, como narra o Evangelho de Lucas, o Senhor, voltando-se, olhou para Pedro. E Pedro, lembrando-se da palavra que Jesus lhe dissera, saiu e chorou amargamente.
Sob o olhar de Jesus, Pedro experimentou um arrependimento profundo, o início de uma nova vida. Segundo São Tomás de Aquino, mesmo após uma queda grave, se a alma tiver um arrependimento fervoroso e proporcional à graça perdida, ela pode recuperar essa graça, e até alcançar um nível superior. A pessoa não precisa recomeçar sua ascensão desde o início, mas pode retomá-la de onde estava antes da queda. Quem tropeça no meio do caminho e se levanta imediatamente, continua a subir. Tudo leva a crer que Pedro, com a ferocidade de seu arrependimento, não só recuperou a graça perdida, mas foi elevado a um nível espiritual superior. O Senhor permitiu essa queda para curá-lo de sua presunção, tornando-o mais humilde e dependente da confiança em Deus, e não em si mesmo. No Diálogo de Santa Catarina, Deus diz: Pedro retirou-se em silêncio para chorar após negar meu filho. Sua dor, no entanto, permaneceu imperfeita até 40 dias depois da ascensão. Eles se esconderam, com medo, pois ainda não haviam alcançado o amor perfeito. Somente na festa de Pentecostes, com a vinda do Espírito Santo, eles foram verdadeiramente transformados. Esse processo de segunda conversão, manifesto em Pedro e nos apóstolos, foi confirmado nos dias seguintes à ressurreição. Após sua ressurreição, Jesus apareceu a eles várias vezes, iluminando-os e curando suas falhas. Em um momento crucial, ele fez Pedro reparar seu triplo renunciamento com um triplo ato de amor, quando lhe perguntou 3 vezes: Pedro, você me ama? Esse foi o fortalecimento da segunda conversão de Pedro, preparando-o para a transformação completa na festa de Pentecostes. O que deve ser nossa segunda conversão? O que aconteceu com os apóstolos também deve acontecer conosco, como mostra Santa Catarina de Siena. E, se os apóstolos precisaram de uma segunda conversão, quanto mais nós. O que torna essa conversão necessária, segundo Santa Catarina, é o amor próprio, que persiste mesmo nas almas em estado de graça. Esse amor próprio é a fonte de muitos pecados veniais e defeitos habituais que tornam necessária uma verdadeira purificação. Santa Catarina nos alerta sobre a necessidade de superar o amor mercenário, aquele que serve a Deus por interesse, buscando as consolações espirituais ou temporais. Quando essas consolações são retiradas, o amor esmorece e corre o risco de se esfriar. Assim, como Pedro, devemos reconhecer nossas falhas e permitir que a providência nos humilhe, levando-nos a uma conversão mais profunda. A segunda conversão é um momento de purificação, no qual nos desprendemos do amor próprio desordenado e nos dedicamos inteiramente ao amor de Deus. Por fim, São João da Cruz descreve 3 sinais dessa segunda conversão e a ausência de gosto nas coisas divinas e criadas, o desejo constante de servir a Deus e a dificuldade de meditar com os sentidos. Deus começa a se comunicar de forma mais espiritual, através da simples contemplação. Santa Catarina insiste que um dos sinais desse estado é o conhecimento experimental de nossa miséria e imperfeição, dado por Deus. Foi o que aconteceu com Pedro quando Jesus olhou para ele após a negação. Este é o caminho para a verdadeira transformação. Que possamos, como Pedro, reparar nossas falhas com um amor puro e fortalecido, e nos deixar guiar pela graça de Deus rumo à perfeição. Quais são os grandes motivos que devem inspirar a segunda conversão e quais são os seus frutos? O primeiro motivo que deve inspirar a segunda conversão está expresso no preceito supremo, que é ilimitado: já amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu espírito. A Lucas 10, 27. Este preceito exige o amor a Deus por Ele mesmo, e não por interesse ou satisfação pessoal. Diz ainda que devemos amar a Deus com todas as nossas forças, especialmente nos momentos de provação, até chegarmos a amá-lo com todo o nosso espírito, quando estivermos acima das flutuações da sensibilidade na parte superior da alma e nos tornarmos adoradores em espírito e em verdade. Este preceito é ilimitado, e a perfeição da caridade é o objetivo ao qual todos os cristãos devem aspirar, cada um conforme sua condição, seja no matrimônio, na vida sacerdotal ou religiosa. Santa Catarina de Siena enfatiza, em seus escritos, que para observar perfeitamente o preceito do amor a Deus e ao próximo, é necessário ter o espírito de desapego em relação aos bens terrenos, como ensina São Paulo,
usar as coisas do mundo como se não as usasse. O grande motivo da segunda conversão é expresso assim: e meus servos devem abandonar o amor mercenário e se tornarem verdadeiros filhos, servindo-me sem interesse pessoal. Eu recompenso todo o trabalho, dou a cada um segundo suas obras. Se eles perseverarem na oração e nas boas obras, e progredirem na virtude, alcançarão esse amor filial. E eu os amarei como filhos, pois respondo com o mesmo amor que recebo. Se me amam como um servo ama seu senhor, eu os amarei como senhor, recompensando segundo o mérito, mas não me manifestarei a eles. Os segredos íntimos se compartilham com os amigos, porque se é um com o amigo, mas não com o servo. Se meus servos reconhecerem suas imperfeições, amarem a virtude, e buscarem arrancar o egoísmo espiritual de si mesmos, agirão de maneira tão agradável a mim que lhes concederei acesso ao coração do amigo. Eu me manifestarei a eles, como disse a verdade, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. A João 14, 21. Esses últimos versículos expressam o conhecimento que Deus concede de si mesmo por inspiração especial. Isso é a contemplação, que surge da fé iluminada pelos dons, uma fé unida ao amor que saboreia e penetra os mistérios. Um segundo motivo é o valor do sangue do Salvador, que Pedro não compreendeu antes da paixão, apesar das palavras de Jesus na última ceia: e este é o meu sangue que será derramado por vós. A Lucas 22, 20. Pedro só começou a entender depois da ressurreição. Deus diz em ao diálogo a que seus servos devem compreender que Ele quer o bem deles e sua santificação através do sangue de seu Filho. Foi por esse sangue que foram purificados de suas iniquidades e foram recriados como filhos adotivos. Pedro só entendeu plenamente o valor do sangue redentor depois de sua falha e da paixão do Salvador. Então, ele compreendeu a infinita bondade de Deus e o mistério da redenção. Quando Jesus anunciou que deveria ser crucificado, Pedro, sem perceber, falou contra todo o plano da redenção. Por isso, o Senhor lhe disse: e afasta-te de mim, Satanás, teus pensamentos não são os de Deus. Após sua conversão, Pedro compreendeu o valor da cruz e do sangue precioso de Cristo. Santa Catarina de Siena fala frequentemente do sangue que dá eficácia ao batismo e aos sacramentos. A cada missa, ao elevar a hóstia, nossa fé no poder redentor desse sangue deve se tornar mais forte. O terceiro motivo que inspira a segunda conversão é o amor pelas almas, inseparável do amor a Deus. Este amor deve se transformar em zelo por salvar almas e deve inspirar todas as virtudes. Em Santa Catarina, esse amor a levou a oferecer-se como vítima para a salvação dos pecadores. Ela suplicava a Deus por misericórdia para o mundo e oferecia a si mesma como expiação. Os frutos da segunda conversão incluem uma crescente contemplação do mistério da cruz e da redenção, e uma união com Deus mais estável e pura. Aos poucos, estabelece-se na alma uma paz interior, mesmo em meio às adversidades. Como São Paulo diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A teologia nos ajuda a descobrir o profundo significado do Evangelho, mas, quanto mais ela avança, mais deve se ocultar, como São João Batista após anunciar o Senhor. Assim, a teologia nos guia até a contemplação sobrenatural, que é iluminada pela fé e unida ao amor.